Em uma era em que a fronteira entre o real e o virtual se dissolve de forma cada vez mais sutil e de forma muitas vezes perversa, o recente caso da chamada Sister Hong, que viralizou na China e em diversos países do mundo, escancaram um fenômeno já em curso há muito tempo, mas que ganha novas roupagens na modernidade. A manipulação da identidade para fins pessoais e comerciais, utilizando artifícios que atravessam desde o disfarce físico até tecnologias de distorção digital. Um homem chinês de 38 anos foi preso na cidade de Nanquim após fingir ser uma mulher para enganar homens em aplicativos de relacionamento, utilizando perucas, maquiagem, filtros de beleza e até modulação de voz. Ele encarnava a persona de uma mulher sedutora que marcava encontros íntimos com outros homens. Encontros esses que eram gravados secretamente e depois vendidos na internet. A moeda de troca para os encontros acontecerem, mais do que dinheiro, eram mantimentos básicos, desde frutas a outros tipos de alimentos do seu dia a dia. O escândalo, além de revelar uma transgressão grave da intimidade, também funciona como um prenúncio das profundas questões e existenciais que enfrentamos na era digital. No limite, isso significa que a confiança, base fundamental das relações humanas, pode ser corroída por uma simulação bem feita. Quando a tecnologia serve à manipulação, à mentira e ao lucro baseado em dor, não estamos apenas diante de um problema jurídico, mas também de uma falência ética profunda. O caso de Sister Hong não virou fenômeno global aleatoriamente, mas por reunir uma combinação singular de ingredientes, um esquema engenhoso, um perfil de vítimas que contraria o estereótipo, um uso inesperado da intimidade como moeda e o toque de bizarrice que transforma tudo em espetáculo. A atenção desmedida ao caso revela antes de tudo um fascínio coletivo por histórias que desafiam o senso comum. Quando o caso explodiu nas redes chinesas e depois no mundo, uma das primeiras perguntas feitas foi: como tantos homens foram enganados? Mais do que isso, como homens bonitos, desejáveis, jovens caíram nesse tipo de golpe? Essa curiosidade denuncia um viés estético. A quebra dessa expectativa mobiliza o público não apenas por curiosidade, mas por uma espécie de prazer voyeurístico. O perfil das vítimas amplia a comoção. Não se tratava de homens marginalizados ou solitários, mas de indivíduos considerados desejáveis, com corpos sarados, aparências cuidadas, muitos deles com vidas públicas nas redes sociais. Talvez alguns não tenham percebido. Mas e se no fundo alguns soubessem, ou ao menos desconfiassem e mesmo assim seguissem? Pode ser que o que buscavam não fosse uma verdade absoluta, mas um tipo de conveniência emocional, um encontro fácil, um silêncio compartilhado sem perguntas, sem julgamentos. Às vezes a dúvida é mais confortável que a confirmação. E só quem esteve naquele lugar, naquele instante de desejo, pode entender o porquê. Porque no fim das contas, há mentiras que não são impostas, elas são permitidas. Há ainda uma virada curiosa. Sister Hong, mesmo após ser desmascarado, tornou-se um tipo de ícone pop. Com trejeitos caricatos, frases de efeito e uma persona excêntrica, o golpista ganhou fama. E isso levanta uma questão inquietante. Por que celebramos aquele que enganou enquanto desumanizamos os enganados? A cultura digital parece premiar a astúcia mesmo quando ela fere princípios éticos. E nesse sentido, Sister Hong é mais sintoma do que exceção. Mas o riso é apenas a superfície. Por baixo da comicidade, do disfarce, há uma estrutura de abuso que envolve manipulação emocional, invasão de privacidade e mercantilização da intimidade. É a falência do privado. Por fim, Sister Hong atrai tanto interesse porque é, no fundo, um espelho do nosso tempo. Um tempo em que o afeto é negociado, a beleza é performada e a verdade pode ser comprada. A encenação digital, por mais grotesca que seja, apenas leva ao extremo que muitos já fazem de forma sutil. Editar o próprio rosto, suavizar o próprio tom, exagerar nos próprios gostos para se tornar desejável. Ele apenas foi além, encarnou um outro inteiro. E nesse processo revelou o quanto ainda somos frágeis diante de uma promessa de amor, mesmo que venha disfarçado por uma peruca ou uma lente de contato. No fundo, o caso de Sister Hong não é apenas sobre um homem que fingiu ser mulher.
É sobre uma sociedade inteira que aprendeu a performar identidades para atender desejos, alcançar objetivos e conquistar relevância. É sobre como as ferramentas digitais permitem moldar o eu de acordo com a demanda do outro. É sobre o preço que se paga por viver em um mundo onde a verdade deixou de ser um valor e passou a ser uma variável. Mais do que culpar o indivíduo, é preciso refletir sobre o ambiente que o tornou possível e lucrativo. O golpe não começa na mentira que se conta, mas no desejo que ela alimenta. Enquanto houver audiência para o falso, haverá mercado para a encenação. Sister Hong é apenas o reflexo de uma sociedade que se acostumou a confundir verdade com performance, identidade com produto e relação com consumo. No final, resta a pergunta mais incômoda. Quem nunca, por conveniência ou carência, escolheu acreditar em uma versão cômoda da realidade? Talvez a resposta seja mais comum do que gostaríamos de admitir, porque há verdades que doem, mas há mentiras que acolhem. E no mundo certo, a mentira pode soar como companhia.